19 anos de idade. Acho que ainda sou mesmo. A verdade, Deus nos encheu de mais entendimento e conhecimento, mais amor e temor. Mas na verdade, o Senhor, Ele disse na sua palavra: eu serei o mesmo até a velhice. Por isso que nós não devemos mudar, mas sempre melhorar, porque o nosso Deus, irmãos, Ele cuida de nós no começo até o final. O Senhor Deus, Ele não muda, Ele sempre mantém a mesma personalidade que Ele é. Glória a Deus. Amém. Então, a palavra que Ele diz: até a velhice eu vou ser o mesmo. Amém. Mas nós mudamos. Glória a Deus. Nós mudamos muitas vezes. Por isso que o conselho da palavra nos mantém preservados. Porque a palavra é como o sal que tempera. E a Escritura diz: haja sal em vós mesmos. Nós temos muitas palavras que são tempero para nossas vidas. Uma delas é bem conhecida, devemos sempre lembrar dela. É o Salmo 1, que mantém sempre conservado todo aquele que tomar as decisões, as coordenadas do Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Três coisas importantes, vamos dar uma parada, né? Essas três coisas conservam, são temperos, são sal, conservam o cristão. Estas três coisas conservam o cristão. O que destrói muita vida das pessoas são os conselhos extras que não vêm de Deus. O homem, por querer resolver rapidamente as suas coisas, ou querer respostas rápidas, ele deixa de esperar no Senhor com paciência, como diz o Salmo 40. E às vezes para no caminho do pecador, assenta na roda dos escarnecedores, zombadores, e vai atrás do conselho de ímpios, conselhos que não vêm de Deus. E aí então não cumpre a outra parte do Salmo. O Salmo diz que é bem-aventurado, né? A bem-aventurança é esta: pois será como árvore plantada, como a árvore plantada junto ao ribeiro, que e as folhas e tudo. Olha a bem-aventurança: vai dar o fruto na estação própria, vai dar o fruto na estação própria, as folhas não irão cair, e tudo que fizer prosperará. Então nós vemos aqui uma vida na conserva, mantendo-se intacto, uma vida conservada. Mas para a vida ser conservada com essas bem-aventuranças, essas bênçãos, temos que cumprir as outras. Quantos conselhos ímpios são dados, né, durante o dia? Quantas vezes nós adquirimos, nós paramos para ouvir o conselho do ímpio? Mas espera lá, nem sempre nós temos uma pessoa física como o ímpio diante de nós. Muitas vezes o ímpio, ele é invisível, um espírito que lança dardos inflamados, mensagem que destrói, que queima o seu comportamento com Jesus, e você termina absorvendo uma mensagem que os doutores, né, de psicólogos, né, psicologia, dizem que é o subconsciente, né? Mas isso não é subconsciente. A Bíblia não fala em subconsciente, a Bíblia fala, irmãos, não é? Ou nós temos o conselho de Deus ou o conselho do inimigo. Porque o inimigo sempre é um tentador. Claro, quem realiza o mal é o homem, mas ele foi incendiado por uma faísca de fogo do adversário. Todas as vezes que vier pensamento ruim, coisa ruim, tem pessoas que só pensam em macumba, outros só pensam em prostituição, outros só pensam no dinheiro, outros só pensam em coisa errada, né? Outro pensa só em coisas que mantém na sua mente. Aí o Senhor Jesus, na sua palestra, pregando ao público, falando para as pessoas, ele disse:
fala a boca, está cheio o coração. Vocês já pararam para analisar o que você mais fala durante o dia, durante o mês da semana? Pode fazer um diagnóstico, você mesmo pode fazer o seu próprio diagnóstico. A Bíblia manda você fazer o diagnóstico. Manda. É escrito lá no Salmo. Como purificará o jovem? A palavra só é para o jovem, não. Todos nós somos jovens aos olhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando estivermos aqui na terra, somos jovens. Só vamos ser adultos quando passarmos lá para a glória. Ô, glória. O corpo, sim. O corpo tem a parte, né, jovem, e depois vai envelhecendo. Mas a alma e o espírito, irmão, não envelhecem. Paulo diz que ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Então quero dizer para os irmãos que a palavra não é diretamente só para os jovens. Se fosse, os adultos pecadores que não querem observar o seu caminho estariam isentos dos textos que falam para os jovens? Não. Toda palavra é proveitosa. Então diz ali, como examinará o jovem o seu caminho? Examinando o seu caminho em conformidade com a palavra. Então, se você quer saber o que está dentro do seu coração, observe o que você muito fala. Disse Jesus: fala a boca que está cheio o coração. É igual a outra passagem que ele diz: onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Mas eu sou pobre, eu não tenho nenhum tesouro na terra. Será mesmo? Será que Jesus está falando do ouro e da prata? Tesouro, irmãos, é aquilo que é valioso na sua vida. Você pode ser pobre, mas se você dá muito valor à preguiça, ao dormir e não fazer mais nada, isso aí é seu tesouro. Lá em Provérbios diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, até quando cruzará os braços, até quando estará deitado. Então o preguiçoso, ele ama deitar, ele ama ficar parado. Aquilo é seu tesouro. Então o que você der muito valor, o teu coração estará ali. Glória a Deus. Aleluia. São diagnósticos que nós podemos fazer. Nós já temos a palavra, a luz que clareou. Agora é só começar a meditar, começar a praticar, e nós vamos ter uma surpresa. E vamos conseguir nós mesmos, a julgar a nós mesmos e melhorar o nosso viver. Paulo, falando em relação à Santa Ceia, que naquela época estava assim, muito fora da vontade de Deus, que nos comiam muito, os bebiam, e era uma coisa que não era agradável ao Senhor. Não era a Santa Ceia que Jesus ensinou. Já estava se transformando num come e bebe. Ele queria, na verdade, que o povo se reunisse e fizesse ali um momento de reflexão, e pegasse um pedaço de pão, um pouco do vinho, e fizesse ali como ele ensinou, simbolicamente. Mas então o apóstolo Paulo, depois de ter falado, admoestado, disse assim: se vós julgassem vocês mesmos, vocês não seriam julgados. Mas como eu posso julgar a mim mesmo? É fácil, eu já citei lá em Salmos. Como que você vai purificar a sua vida? Você tem que observar. Você tem a semana toda. No próximo culto, quando você vier aqui, se fez alguma coisa errada de ontem para hoje, ou durante esse dia, ou essa semana, no próximo culto, tudo que vocês ouviram e aprenderam, comece a julgar e fazer uma análise. Puxa, não vim no sábado, foi certo ou foi errado? Fiquei em casa vendo televisão e deixei de ir ao culto, foi certo ou foi errado? Faz um exame, não precisa eu falar. E tudo que você faz contra o Senhor é pecado. E o pecado mantém uma distância entre você e Deus, de maneira que você vai pedir, que você vai clamar no momento X, e poderá te atrasar a resposta, e você não receber, porque você também não atendeu o Senhor quando Ele disse: onde está, meu filho? Eu estou no culto, você está onde? Às vezes nós pensamos que o pecado é coisa de traição, roubar, mentir. A palavra pecado tem se tornado uma palavra muito agressiva. Então nós temos ensinado os irmãos a dizer que tudo que é contrário à vontade de Deus é pecado. As coisas pequenas e as coisas grandes. Tem pessoas que até hoje dizem: para Deus não existe pecadinho e pecadão. Existe sim. Não existe assim que o pecado menor
Não impede a bênção, impede. Dependendo dele, impede. Né? Quando Jesus esteve diante de Pilato, ele não disse isso. Quando Pilato disse: não sabes que eu tenho poder para te soltar ou para te prender? Disse Jesus prontamente, como o cordeiro estava sendo levado para ser morto, né? Nenhum poder tu teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Aleluia. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Se ele falou isso, então o pecado dele, né, era menor. Mas o pecado de quem entregou ele, entregou Jesus para a autoridade romana, era maior. Como julgar isso? É difícil julgar o pecado do sumo sacerdote para o pecado daquele que estava mandando Jesus para a crucificação? Não é difícil. É só nós meditarmos. Eles eram romanos, não tinham conhecimento profundo da lei e nem tinham a responsabilidade. Porém, o sumo sacerdote era responsável em ensinar a lei e saber que o Messias um dia viria. E outra coisa, não poderia entregar nenhuma pessoa santa, pura, para ser morto, como ele fez. Então o pecado dele é muito maior, muito mais grave, né? Então nós podemos julgar também a nós mesmos. Paulo disse julgar, se vós julgassem vocês não seriam julgados. Então nós podemos cada dia ter um coração sábio. Davi pediu isso: Senhor, dá-me um coração sábio para que eu possa contar nos meus dias. Amanhã é dia de trabalho para a maioria, não é? Então observa todo o seu comportamento, o horário que você chegou, como é que você levantou pela manhã, saiu igual um trator querendo trabalhar, esqueceu de Deus, não pediu a bênção, nem leu, nem comeu, nem deu comida à sua alma. Será que vai ser isso mesmo? Nem leu um versículo para alimentar o espírito e a alma, mas tomou um cafezinho para alimentar a carne. Julga tudo isso amanhã, faz uma análise em tudo. Não é a doutrina aqui da igreja não, tá? Tudo isso está nas escrituras. Muitas igrejas, pastores de fama não pregam, não ensinam sobre isso. O problema é deles. Tiago disse assim pelo Espírito: muito de vós, ó pastores grandes, não quereis ser mestres, porque recebereis mais duro juízo. Eu sei que não vou receber duro juízo, porque o que o Senhor mandou falar, eu falo. E aproveito para meus irmãos, porque eu sei que muitos meus irmãos aqui se dão muito bem na presença de Deus. E nessa vida, quando coloca em prática a palavra do Senhor. Amém. Se alguns irmãos tiverem dificuldade, observe o comportamento de outros aqui e procurem imitar o modo de obediência, o modo de vida, raciocínio, fé, amor, e vocês vão experimentar esse gozo que outros já experimentam. Aleluia, glória a Deus. É interessante que todos nós estamos no combate, não estamos? Amém. Amém. Lutamos para viver, lutamos para vestir, comprar, negociar, lutamos contra as enfermidades, contra as pessoas que não nos entendem, contra aquelas pessoas que não podem nem ser nossos amigos, não podemos ter confiança. A nossa luta é constante. Mas é interessante que todos nós que cremos no Senhor não estamos sozinhos. A promessa é muito forte. Disse Jesus: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que maravilha, ó Senhor, aleluia, obrigado Senhor. Então há muitas promessas. Segundo os grandes estudiosos que gostam de ficar contando versículo da Bíblia, né? Eu não tenho tempo para essas coisas, né? Mas diz que para cada dia do ano tem uma palavra escrita: não temas. Não temas. Não tenha medo. Confia no Senhor. E confiando no Senhor, irmãos, com certeza nós vamos chegar lá. Todos os objetivos. Ontem um estudo aqui eu achei maravilhoso. Olha, estava pensando: Senhor, que maravilha as palavras de ontem que o Senhor pôs em nossos lares. Foi realmente uma coisa assim de grande necessidade. Já está indo lá na internet, né? Creio que amanhã de tardinha já está no ar. E certamente algumas pessoas estarão esperando, né? O Senhor seja honrado através dos irmãos, da busca constante dessa verdade da palavra de Deus. Como Jesus disse, sempre falo para os irmãos: conheçam a verdade e ela libertará vocês. Aleluia. Não é simplesmente aprender versículo, é entender o que vocês estão aprendendo e colocar em prática. Serão libertos de muitas coisas, mas de muitas coisas mesmo, mas de tantas que eu não posso relacionar aqui, e me falta a memória relacionar. Como nós falamos ontem, o homem é preso por muitas coisas na vida, e boa parte dos mais de 80%
dos crentes são prisioneiros ainda. Por isso que o Senhor tem revelado a milhares de irmãos na terra que no arrebatamento da igreja só vai um número muito pequeno das igrejas. A maioria vão ficar, do povo das igrejas vão ficar na grande tribulação que está chegando aí. Então, vocês se preparem. Procurem analisar e julgar a voz do Senhor. Eu quero saber o que não está bom aos teus olhos. Eu quero amar o Senhor. Eu quero me importar de agradar o Senhor. Eu quero agradar o Senhor, porque eu sei que eu sou amado e Deus cuida de mim. E é uma troca de amor muito grande. Não é troca de serviço não, tá? É troca de amor. Você cuida das coisas do Senhor na sua vida, Ele cuida das suas. Aleluia, é verdade. Você relaxa, lá na frente de uma situação difícil, Ele não vai te atender. O diamante pertence a Deus. Pode você estar garantido que tudo está bom agora. Tudo bem, está tudo bem agora, mas não relaxa não, tá? Relaxa que lá na frente, está lá em Eclesiastes, vem os dias piores. Os dias estão bons? Considera, porque os dias maus vão ser muitos também. Está escrito aqui. Isso não acabou não. Jesus não cravou isso na cruz, meus irmãos. Esse negócio que Jesus cravou o Velho Testamento na cruz, isso é uma mentira do diabo, lá para botar mais profundeza do inferno. O que Jesus cravou ali foi o seu sacrifício que estava prescrito na lei. Os animaizinhos que eram mortos no lugar dele, representando o indivíduo que pecador, né? O indivíduo pecava, levava um animal puro para ser morto no seu lugar. Aquele animal representava, não é, a morte do indivíduo dele que devia morrer, e representava Jesus. Por isso que o animal tinha que ser puro, não podia ser manchado, defeituoso, roubado, não é? Mas quando Jesus ali entregou sua vida, aquele sacrifício todo da lei, aquilo parou, acabou. E muitas outras coisas. Mas os conselhos de Deus que estão aqui em Provérbios, nos Salmos, não, isso não acabou, está de pé. Glória a Deus. Por exemplo, lá no Velho Testamento está escrito na palavra do Senhor: não adorarás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. Está lá no Velho Testamento. Isso foi cravado na cruz? Não. Eu não posso colocar um objeto feito pela minha mão, imagina. Eu era entalhador, escultor, esculpi uma cara, né, dizer que é um santo, e botar alguma coisa a mais, e, oh, meu Deus, eu fiz você, mas você, por favor, me ajuda, por favor, nesse momento. Eu esculpi o seu rosto, fiz seu nariz, sua boca. Sei que você não fala, sei que você não ouve, né, mas eu estou pedindo a sua ajuda, eu estou com fé em você. Eu olho para ele continua parado, não respira, não pisca os olhos, não se mexe, e eu tenho que pegá-lo novamente e colocar em algum lugar de destaque, porque ele é apenas uma imagem feita pelas minhas mãos. Mas nós clamamos a um Deus sem intermediário, objeto como intermediário, pela fé. Cremos, e nesta fé nós vencemos. Aleluia. Como está escrito, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Fé. Mas o que é fé? Fé é você crer em Jesus, crer nos seus mandamentos. Se você crê de verdade, a sua fé não deve ser morta, uma fé parada, porque a fé sem atitude, sem obra, ela é morta. Aí está a palavra, viu, irmãos? Amém. Que maravilha, tomei o tempo, meus irmãos. Vamos orar, aleluia, e vamos ouvir nossos irmãos.